Olha, se apega e toma posse, que Deus se manifestará fortemente também na tua vida. Deus desceu nesta terra de forma humanada. Ele deixou algo precioso para nós. Ele disse, eu vou, mas eu enviarei o meu Consolador. E você que não crê no Consolador desta terra, você vai continuar presa, vai continuar parada, vai continuar, que a tua vida não vai desabrochar, não vai abrir, não vai entender o propósito, porque você não quer aceitar Cristo em espírito. E Ele vem com o seu poder, com a sua graça, com a sua luz. E a luz vai encandear as trevas, sim, porque a luz é para mudar a história da tua vida. Você que está aí deste lado, é tempo de conversão. É tempo de aceitar Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. É tempo de Cristo mudar a história da tua vida. Porque se não acontecer agora, vais continuar a viver os mesmos ciclos, as mesmas coisas. Yes. E Deus está a despertar. Deus está a dizer que Ele quer mudar a história da tua vida. Então receba. Não olhe esse testemunho como algo normal. Olha, se apega e toma posse, que Deus se manifestará fortemente também na tua vida. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda, como sempre, nós só obedecemos. Hoje nós temos um testemunho que vai impactar a tua vida. Uma convidada que também foi escolhida a dedo por Deus. Então não se esqueça. Prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Mas antes de mais, eu gostaria muito de reforçar a vocês que têm assistido o nosso programa. Partilhem o máximo. Subscreva o nosso canal. Comente ali de onde você nos fala. Qual é o teu país, qual é a tua província. Fale conosco, mas não deixe de colocar um like. Quando você coloca like, quando você partilha, quando você subscreve, o YouTube entrega a mais pessoas. Nos ajuda a crescer. E seja um patrocinador, seja um parceiro deste ministério que está a salvar muitas vidas. Vinhos extensivos aos 4 cantos do mundo. E mais uma vez, não se esqueça, subscreva o nosso canal. E para você que está aí fora do país, até nas províncias, porque eu vou respondendo muitas mensagens de servas de Deus que dizem assim: Serva Edna, nós te queremos aqui. Serva Edna, nós te queremos no Namibe, Lubango, Portugal, Brasil, Holanda. A Serva Edna está aqui. Organiza, façam um convite. Façam o convite na Serva Edna, que com Deus tudo é possível. Quem sabe a Serva Edna apareça ali. E nós vamos fazer um culto maravilhoso, uma conferência maravilhosa. Então a Serva Edna está aqui. Mande a sua mensagem, organizem as coisas que a Serva Edna vai ao vosso encontro. Mas antes de passarmos para a nossa convidada, sem me esquecer, né? Vocês já sabem que a Serva Edna também é escritora. E tenho aqui na minha mão o meu primeiro livro, Como Casar Bem aos Olhos de Deus. Casar bem aos olhos de Deus é se curar, é se amar, é sobretudo é colocar Deus em primeiro lugar. O versículo-chave deste livro é o Salmo 127. O Senhor como construtor da tua vida. Casar bem aos olhos de Deus é você investir na comunicação, comunicar, ensinar os teus filhos a se comunicar, a conversar. Porque muitos casamentos estão a estragar hoje porque não há comunicação. O homem grita, a mulher grita, mas não se comunicam. Como casar bem aos olhos de Deus? E colocar Deus no centro. O Espírito Santo mandou. Mais uma vez, nós obedecemos. Agora sim, vamos passar para a nossa convidada. Uma mulher de meu ofício dentro da espiritualidade, do cristianismo, serva de Deus, é apóstola, é profetiza e é linda. Ela respira Cristo. E fique ligada, não pula nenhuma parte desse testemunho. Assista a ele do princípio ao fim.
Porque eu sei que Deus vai falar muito. Deus vai despertar coisas. Deus vai entregar chaves. Prepara a tua caneta e teu bloco de nota. Assim, vamos passar para a nossa convidada. Ela que me achará. Ela tem o nome de Edna Natércia dos Santos Freire Chitos. É um nome longo, mas muito bonito. Mais conhecida por Edna Xisto. Ela hoje vai partilhar conosco o seu testemunho. Essa é uma breve apresentação. Ela, melhor do que eu, vai fazer a sua apresentação ampla e vai partilhar a sua história. A paz do Senhor, apóstola, e bem-vinda. A paz do Senhor, escolhida de Deus. Seja louvado. É uma honra estar aqui. Amém. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me receber tão bem, carinhosamente, cheia de luz, cheia de graça. Eu estou muito grata a Deus. É uma honra estar aqui. E melhor do que isso é honrar a Deus. Muito obrigado mesmo. Obrigada a nós e obrigada a você, que mais uma vez vai partilhar a nossa página, vai subscrever o nosso canal, vai colocar likes e vai mandar aqui a tua mensagem no 937-900-958 para te inscrever numa parceria ou num patrocinador. Apóstola Edna, Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos um testemunho. Amém. E que muitas vezes, se não todas, o nosso testemunho vai servir de cura, direcionamento, vai servir de luz para a vida de outras pessoas. Qual é o teu testemunho? Como tudo começa para hoje se transformar nesta mulher de luz, hoje ser considerada como apóstola? Qual é o teu testemunho? Glória a Deus. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Estar aqui é prova de Deus. Amém. Eu sou um testemunho vivo. Um testemunho vivo de que Deus existe. Deus é fiel e Deus sabe o momento certo e a hora certa de nos alcançar. É muito forte e eu sinto uma nostalgia muito grande em contar meu testemunho. Mas começou quando eu questionava a mim mesma quem eu sou. Eu já tinha carro, casa, marido, filho, mas faltava sempre alguma coisa. Faltava alguma coisa. E eu questionava isso a mim mesma, sem nem sequer saber quem eu sou, quem é Deus. E tudo foi tão sobrenatural. Tão sobrenatural, minha xará. Foi algo muito rápido. Eu conheci Deus muito rápido mesmo. Deus me alcançou de uma maneira extraordinária. Eu questionava e, como toda mulher, como todo ser humano, eu frequentava algumas igrejas, mas não frequentemente. Eu ia quando o coração batia mais forte, eu ia simplesmente para agradecer. Mas eu não me sentia depois confortável. E eu me retirava, ficava um bom tempo, depois já não ia, depois me acomodava. Mas chegou um belo dia que realmente as coisas começaram a apertar um bocadinho. Eu comecei a questionar a Deus por que uma mulher formada não conseguia emprego, por que não conseguia voltar a alcançar. Eram coisas que eu questionava-me no meu íntimo. Sim. Sofria eu comigo mesma. E à frente das pessoas eu mostrava que eu era forte, valente. Sim. E que estava muito bem e pronta para ajudar os outros e ser sempre um ombro amigo. Mas por dentro tinha este vazio. E na verdade este vazio eu descobri que não consistia só nisso. Era algo muito mais. Muito mais. E um belo dia, eu nunca gostei dessas coisas de profecias, de igreja, esses barulhos. Eu me sentia desconfortável. Eu disse, não, eu não sei isso. O que é isso? Eu não gosto disso. E um belo dia, a minha senhora, a minha serva de casa, ela diz, olha, na minha igreja profetizaram que viram a Boss lá, que estava tudo preso. Eu disse, não, eu não gosto disso. Não gosto dessas coisas. E, inclusive, eles queriam que fossem para a minha casa para orar para mim. Eu disse, não, eu não gosto disso.
isso não é para mim, eu não conheço isso, eu não sei o que é isso. E eu via que aquilo era algo fora do normal. Sim. Mas passou. Mas ali já estava a começar, as coisas já estavam a começar a fechar. E eu fiquei com aquilo. Eu fiquei com aquilo que ele disse que as coisas estão bloqueadas, não consegues, estão a trabalhar com a tua prosperidade, por isso é que tu não consegues crescer, não consegues arranjar um emprego. E eu fiquei com aquilo, disse, não faz sentido. Estou aqui, né, esse tempo todo, estou a procurar mais alguma coisa e não dá certo. Exato. E eu questionava, eu ficava comigo mesma, sem conhecer ainda este Deus. Mas um belo dia ele me levou no TikTok. Pela primeira vez ele me levou no TikTok eu comecei a ver e apareceu a live de uma pastora. Apareceu a live de uma pastora e me despertou algo. Ela orava com muito fervor. Ela orava com aquele fervor, ela transpirava e eu dizia, uau, essa pastora ora muito bem, eu tenho que... Eu entro na live. Entro na live naquele dia, não me esqueço como hoje. Eram 12 horas na minha casa, no meu sofá. Eu entro na live e o que me encantou era o fervor, ela estava a orar com muita autoridade. Eu dizia, uau, e eu queria sentir. E eu dizia que para mim mesma que eu queria agradecer a Deus, né? Por tudo. Vinha já aquele sentimento... Exato. De querer agradecer a Deus por todas as coisas, mas dentro de mim havia aquela inquietação. E quando eu estive lá, entrei na live. Logo que eu entrei, ela me subiu na janela. Uou. Eu disse, ok, aqui estamos... Ela quase que não conseguia falar nada para mim. Não, eu vejo muitos problemas, muitas coisas, realmente, mas eu já fui logo no problema. Eu disse, não, eu não consigo engravidar de novo e tudo. Não, tem mesmo um problema aí, temos que ver, Não, mas no off nós vamos conversar e tudo mais. Eu disse, amém. Bem. Pastor, havia aquele fervor, aquela coisa. Despertou em mim mais o interesse de ir buscar e talvez ali eu ia encontrar aquele conforto de eu ir buscar mais de Deus. Então eu peguei, depois... Ela passou o número dela, liguei e, na verdade, ela voltou a repetir as mesmas coisas que falou na live e não mais aprofundou. Nada. E acredito que ela já sabia quem eu era ou o que eu trazia, carregava. E ela só me disse que não, Deus te chama para muito mais, vem, vamos fazer parte do grupo, vem orar, vem aprender. E eu tinha sede de aprender a orar. Tinha sede, eu queria. E coincidiu que ela vinha para Luanda. Ela é de Benguela, vinha para Luanda para um encontro no monte. Okay. O monte era uma aberração para mim. Monte, o que é monte? O que é monte? E eu bem disponível ali, pronto. Eu mesma é que fui buscá-la e nós fomos ao monte de manhã muito cedo. E postos lá no monte, aquela atmosfera toda, aquela oração, e eu estava dizendo, não, aqui não é meu lugar, o que é isso? As pessoas a caírem, as pessoas aqui a orarem. Não, isso não é para mim. Não, isso aqui. Eu nem conseguia nem sequer orar, porque eu estava habituada a orar. Obrigado, Deus. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor me conhece. Eu estava habituada a orar intimamente. E aquela atmosfera foi tão para mim, foi uma confusão. E eu saí de lá, nem conseguia orar. E eu saí não, isso não é para mim. Pronta, jogo já a desistir. Mas havia uma força. E eu acabei ficando ali nas lives, acompanhando. E tinha uma coisa que despertou muito na minha vida. Era a oração da meia-noite. Começaram as orações à meia-noite. As lives iam até à meia-noite. E nós ficávamos ali a orar. E eu acompanhar aquelas orações. Eu disse, não, aqui estamos a aprender. Aqui Deus está mesmo a mover com este fervor. E foram muitos dias a entrar naquele ensinamento, né? Naquela profundidade. Então, logo, ela depois chamou-me para fazer parte do ministério dela. E eu comecei ali, no ministério dela, na qual ela chamou-me e ela colocou-me num lugar de tesoureira. Eu disse, mas tesoureira, eu nem sei nada de ministério, não sei nada de igreja, como é que eu vou fazer? E o que é isso para mim? Mas eu aceitei porque eu já tinha uma sede ali para Deus. Eu queria honrar Deus. Eu queria
honrar a Ele com aquilo que eu tinha, com aquilo que eu podia. E eu dizia sempre para mim, ainda que eu não puder sentar, mas muitas vidas poderão sentar diante daquilo que eu puder abençoar. Amém. Na verdade, eu queria ser aquela pessoa que vai à igreja, mas ficava aqui no canto, né? Ok. Abençoava, mas ficava aqui escondidinha. Mas ela começou a trazer mais para não, obedece, obedece. Deus sabe todas as coisas. É só obedecer a Deus. Obedecer a Deus aquilo que ela trazia, né? Aquilo que ela falava, no sentido de que fica aqui, trabalha aqui na obra do Senhor, o Senhor abençoa quem trabalha. Mas longe de mim receber alguma coisa sobre aquele trabalho. Sim. Longe de mim. E nós começamos, aí era um grupo pequeno também, começamos na casa de uma irmã, ela fora e nós aqui à frente da liderança, e eu com aquilo que eu tinha noção, né? De saber ali de alguma coisa de finanças, de controle, e porque ela colocou-me na tesouraria para controlar. Sim. Eu estava ali, mas muito honesta, e eu recolhi aquilo, eu dizia, Senhor, isso te pertence, isso é teu, e era uma coisa, e nós começamos ali, começamos. Depois de 2 meses, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Comecei a sentir arrepios. Eu não estava ainda madura, nem sequer orava ainda bem, mas eu comecei a sentir a presença dele. Sim. E eu senti que o meu caminho ia mais ao fundo diante daquele lugar. E eu queria me doar muito mais, porque eu queria honrá-lo, queria honrar a Deus. E eu começamos na casa dessa irmã, um lugar muito pequeno, mas havia pessoas na qual já vinham das lives e tudo mais, e nós é que recebíamos e tudo mais. E era tão engraçado que depois eu fiquei o braço direito da pastora. E as irmãs se levantaram contra mim. Naquele lugar, eu sem saber quem eu sou, o que é que vim cá fazer, como é que eu vou lidar com isso, elas já eram experientes. E elas se levantaram contra mim e depois havia muita coisa, começou a sair fora do alinhamento. Eu comecei a me perder um pouco na minha casa. Ok. E depois de 4 ou 5 meses, eu ali incansavelmente a me doar, né? A ser ali o braço direito da pastora. Mas mesmo assim eu sentia um vazio. E eu depois comecei a questionar a Deus, já numa oração mais profunda. Mas se eu vou te buscar na tua casa, por que eu sinto esta dor? Por que eu estou a desfalecer aqui na minha casa? Por que as coisas estão a sair fora do lugar que realmente deviam estar? Sim. Ele não respondia. Foi mais a fundo. Nós fomos mais a fundo. Eu fui me doando mais. Até que alugou-se um espaço maior. E nesse espaço maior, ele começou a abrir os meus olhos sem eu mesmo saber que ele estava comigo. Ele começou a despertar-me pelos comportamentos das pessoas, pelas irmãs que se levantaram contra mim, pelas pessoas, e eram sensivelmente já 5 meses e eu não tinha ouvido nada da parte de Deus. E eu ali incansavelmente, eu ali a me doar, ali as irmãs, mas eu queria dar o meu melhor e eu queria vir com aquela minha vontade. Não, vamos dar o nosso melhor na obra de Deus. Mas as pessoas não têm a mesma entrega que nós temos. E essa força já não era minha. Era dele a impulsionar, mas eu não sabia quem ele era. Uau. Eu não sabia, não tinha noção. E ele começou a mostrar realmente quem é a pastora. Qual é o verdadeiro interesse. Que era mais os bens, os benefícios, do que a própria obra. E aquilo não compactuava com os meus ideais. Não compactuava com a minha essência. Era mais os benefícios do que a alma. A alma, yes. Era muito mais. E ele começou a me mostrar assim, pelo comportamento, como as pessoas falavam, como as pessoas lidavam com as situações, como as pessoas faziam ouvidos de mercador diante da obra dele. Ele começou a falar comigo assim, mas sem eu sequer conhecer ele. E ele começou a mostrar o comportamento, que era mais coisas para aparecer do que realmente do que realmente ele fazer a vontade dele, quer ganhar almas, Sim. quer mudar vidas, quer transformar, quer ajudar. E eu comecei a notar aquilo, ver aquilo, eu disse, não, aqui alguma coisa não está bem. E por que estão contra mim?
Eu falo a verdade, eu trago aqui novidades. Eu estou aqui para ajudar, para impulsionar o ministério a crescer. Por quê? E eu não entendia. Mas depois, ali começou as guerras. E depois, sutilmente, eu era o braço direito da pastora, mas eu batia de frente com ela. Por quê? Porque eu não compactuava com as falas, nem o comportamento dela. Porque depois as coisas começaram a vir à tona. Porque eu via mais o interesse em se doar. Mas a apóstola sabe que não era sobre você. Era sobre o Espírito Yes. Santo que estava contigo, que confronta. Yes. Porque o Espírito, do mesmo jeito que o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo que outras pessoas carregam, é do mesmo jeito que o Espírito Santo confronta quando existe alguma irregularidade em algumas pessoas que se dizem, não é, sensíveis à voz dele, que carregam. Então a outra pessoa fazia o quê? Mas só que o Espírito Santo não queria que a pastora, que a apóstola compactuasse com aquilo, porque existiam inverdades. Então, quando nós somos de verdade, o Espírito Santo é conosco, ele vem aí e desvenda. Alguma coisa não bate certo, você vai sentir alguma coisa não bate certo. Por mais que a pessoa te fale, mas o Espírito Santo que carregas, que é o teu consolador, ajudador, a nossa bússola, vai sempre te meter uma coisa dentro do teu coração. Uau. Por isso que... É muito forte. Uau. São chaves. É verdade, não compactuava. Nós começamos a ter... E, na verdade, todo o tempo, nós não éramos compactíveis. Nós estávamos juntas, mas não éramos compactíveis. Inclusive, ela tinha muito receio em partilhar algumas coisas. Já visto que alguém está muito próximo a ti, ser teu braço direito e você não ser aberta. Sim, Por quê? não Porque não havia esta compatibilidade. E depois, ali naquela situação toda, já se passaram 7 e fomos a caminho já de 8 meses. No 8º mês, já a igreja já aberta, tudo. Eu era a motorista da pastora. Eu é que ajudava, eu levava, eu é que ia comprar as coisas do ministério. Inclusive, eu era, nesse caso, a financeira, né? Estava ali, estava na tesouraria. Eu tinha o carro e era que sempre estava disponível, né? Para ir buscá-la no aeroporto, para estar com ela, para ir às compras, buscar. E eu estava disponível para fazer isso. Então, antes do ministério abrir este novo, na qual tínhamos acesso, eu fui às compras, né? Fui às compras com uma irmã, compramos cadeiras, compramos ventoinhas, compramos todas as coisas para montar. E um dia desses nós estávamos lá na limpeza, limpamos aquilo tudo, limpamos aquele lugar. E eu dizia, enquanto eu limpava, eu dizia que muitas almas se convertam aqui. Ainda que eu não estiver aqui, mas que vidas sejam tocadas. E ali tinha as cadeiras, tinha tudo, nós fomos buscar. Mas veio a inauguração do templo. Na inauguração do templo, o ciclo já estava a fechar. Nós, no ato de arrumar o templo, com as coisas que nós compramos, e nós limpamos o templo foi consagrado a Deus. Todos os cantos daquele lugar foi consagrado a Deus. O banheiro, inclusive, eu é que limpei o banheiro, as outras irmãs limparam as janelas. Aquele lugar foi tomado pela glória de Deus. E foi tão forte, que quando ela vem para estarmos ali para consagrar o templo, para anunciar o templo, já não foi possível consagrar a outras coisas. E era visivelmente na carne. Naquele dia, ela rebelou-se de uma forma e nós tínhamos incansavelmente fazendo as coisas todas bonitas, porque era para glorificar o nome de Deus, mas nós víamos visivelmente na carne. E ali começou que, depois disso, nós tivemos uma reunião que eu não gostei, ela dirigiu-se muito mal para os servos e aquilo mexeu muito comigo e eu confrontei. E depois... E eu, naquele dia, foi o dia que o Senhor disse, era o último dia. Mas mesmo assim, eu saí dali, levei-lhe para o aposento onde ela estava e eu fui para casa. Neste dia, minha xará, eu não dormi. Neste dia, eu me derramei aos pés do Senhor. E eu chorava, aonde eu estou. Se tu disseste para te obedecer, eu estou ali. Fiz a minha parte. Por que ainda tem essas coisas? Por que tem essas irregularidades? Tu és um Deus de paz. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de compreensão. Tu és um Deus que muda a história.
E tu és um Deus misericordioso. Por que é que nós estamos a ser condenados? Estamos a condenar os outros. Eu questionava isso a ele. Eu chorava. No dia seguinte, o culto foi no domingo, terça-feira temos que cultuar, eu ouvi a voz de Deus. Não ouvi a voz de Deus audivelmente, ouvi nas minhas ações. Ele não permitiu eu sair para ir ao culto. Quinta-feira houve culto, ele já disse que não. E aí parou esta jornada. Inclusive eu tinha que levar ao aeroporto. Ele permitiu levar ao aeroporto. Eu levei e naquele dia fechou o ciclo. Fui para a minha casa. Na semana a seguir houve uma reunião, porque houve aqueles desfez ali algumas coisas, né? Então houve uma reunião e eu fui sincera, disse que eu não gostei disso, daquilo. Deus é um Deus harmonioso e Deus é para ser glorificado. Nós não podemos condenar sempre as pessoas, porque sabe-se lá o que é que as pessoas fizeram aqui para dar o seu melhor e nós temos que ser gratos. Então aquilo também foi um choque. Depois daquilo, Deus não permitiu, eu acabei mesmo saindo, me desconectando de tudo fisicamente. Sim. Me desconectando, saí dos grupos e tudo mais. Mas não acabou por aí. Aquilo foi em outubro, novembro, começou uma nova jornada. Eu sozinha com ele, dentro da minha casa. Amém. E nesta é uma história, é um testemunho, parece que não. Eu faço o pó de fé e eu costumo sempre dizer, eu procuro sempre, não tenho escolha, ouvir o testemunho no espírito. Nada é por acaso. Yes. Para chegares até aqui, tinhas que passar por lá. Qual é o maior aprendizado neste momento? Porque acredito que tem pessoas que estão a passar por isso. Amém. Tem pessoas que também foram conectadas por uma live, não é, na internet, no TikTok. E depois desta live do TikTok começou o ministério, associaram-se a pessoas, estão a passar exatamente Estão agora a passar por isso. é verdade. E que lá atrás, lá frente, melhor dizer, lá frente, podem ter ciclos encerrados como o seu. O que é que aprendeu com este ciclo, com Amém. esta conexão? Eu aprendi que ele permitiu que eu vivesse esta experiência. Ele queria me mostrar já de antemão o que é um falso ministério. O que é um ministério que não tem Espírito Santo. Ele quis me mostrar, ele começou duramente comigo, porque ali foi muito duro. Foi muito duro. Foram 8 meses sem ouvir a voz de Deus e estar ali atentamente a fazer tudo. Mas nitidamente não tinha Deus naquele lugar. Não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele me mostrou que há lugares que ele não está e que engana o povo de Deus. Há lugares como eu caí numa live dessas, muitos também estão a cair e muitos não vão dar conta. Então é preciso entender que antes de ir para uma live é preciso entrar na intimidade, no secreto. É preciso orar a Deus, questionar primeiro para Deus. E Deus, Ele é que direciona o caminho. Ele é que nos leva na direção certa. Mas eu, no meu caso, eu entendi porque Ele falou comigo. Eu te levei naquele lugar para te forjar, para te ensinar porque Ele trabalhou muito rápido comigo. Então, Ele levou-me naquele lugar para rapidamente entender como funciona o mundo espiritual e como tem enganado o povo de Deus. Então, povo que está aí, não se enganem. Não se deixem levar por lives. Não se deixem levar por coisas de emoção. E muito cuidado com os sentimentos. Os sentimentos nos levam, muitas das vezes, a cair em lugares que não é onde Deus quer nos levar. Sim. Então, ore a Deus no teu secreto. Se tem alguma inquietação, algum problema, alguma coisa que você já identificou que não está bem, começa a buscar primeiro Deus. Uau. No secreto. Não importa se tu conheces. Eu comecei a buscar sem sequer conhecer a voz de Deus. Mas o Senhor, Ele chega no tempo certo e na hora certa. Em nome de Jesus. E é muito importante que nós frisemos sempre o encerramento de um ciclo. Porque ele disse, enquanto falavas, ele disse, diz a ela, para ela responder o que ela aprendeu. Porque ao responder, ela vai alertar de pessoas que são fanáticas, viciadas por lives. Yes. Perceba algo.
A apóstola disse muito bem. Entra no teu quarto no secreto. E faz-me lembrar, apóstola, quando eu pedi a Deus que eu queria aprender a falar dele. Yes. Satanás ouve. Satanás ouve conversas. Eu disse, eu quero aprender a falar de ti, me ensina. Eu não quero falar de ti de qualquer jeito, me ensina. Então Deus criou um reboliço para que eu aprendesse a falar dele, aonde se vai nas escrituras. Mas só que dentro dessa senda, aonde eu me disponibilizei e chorava, mas eu chorava para aprender a falar dele. Satanás me direcionava onde? Nas lives. E Deus me queria onde? No secreto. Yes. Vê o oposto. Era uma situação menos boa, aonde essa situação me levaria a aprender a falar dele através das escrituras. Satanás aparecia e me levava para a live, para a rua, me tirava do quarto de secreto. Mas o Espírito Santo aparecia e dizia assim, sai da live. Não é disso que você precisa. Uau. Porque se não existisse uma comunhão com o Espírito Santo, se não existisse o discernimento, eu ficaria na live. E eu também seria alcançada naquela live, achando que Deus está me respondendo através daquela live. É verdade. Mas não era aquilo que Deus queria. A sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e andar de mãos dadas com discernimento. Uau. Ele dizia, sai daí, sai dali. Não é ali onde eu te quero. E ele depois me fez lembrar, você me disse que querias me conhecer. Então sou eu que estou a forjar essa situação para que você me conheça. E daí eu saí da live, apóstola. Yes. Então existe um aprendizado em cada história, em cada testemunho. Há lives e há lives. É verdade. Deixa eu frisar aqui, minha xará escolhida de Deus. Foi a primeira live que eu entrei na minha vida. Que fala de Deus. Foi a primeira live, primeira vez ter um contato nesta dimensão. Eu nem sequer dava importância ao TikTok. TikTok eu passava. E lives de oração, para mim, não me dizia nada. Profetas, não. Aquilo não me dizia. Rebarabusere canto. Eu não tinha este contato com este mundo. Eu não tinha noção do que era isso. Primeira live que eu tive contato foi desta pastora, deste ministério. Foi a primeira vez. E nisso, antes de eu sair, era um culto que foi uma irmã. Durante esse tempo todo, não havia profecia, não havia nada da parte de Deus. Chegou uma irmã lá, ela abraçou-me e eu estava muito quebrada pela situação toda que eu vivia naquilo. E a minha casa estava a ficar quebrada, porque eu estava a me doar tanto. E eu estava na espiritualidade, eu estava muito sensível. Então, algumas coisas eu comecei a baixar. E ela chegou assim, abraçou-me e disse para mim, aqui não é o teu lugar. Deus tem um lugar novo para ti. Prepara as cestas básicas e Ele vai te levar ao caminho. Foram as únicas palavras. E ela disse, tu precisas de um abraço. E ela deu-me um abraço e aquele abraço é tudo o que eu precisava. E eu saí dali com aquelas palavras. Prepara as cestas básicas. E o teu lugar não é aqui. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu fui. Depois houve já este evento, nesta consagração. E depois o Senhor afastou de uma maneira muito natural. Sim. Sem eu esforçar nada. Simplesmente eu... Terminou. E aí começou uma nova etapa. Uau. Era novembro. Aquilo foi em outubro, final já de outubro, novembro. Foi a manifestação dele na minha vida. Uau. Só foi sair daquele lugar. Eu comecei a buscá-lo, comecei a louvá-lo, comecei a orar para ele. E ele se manifesta fortemente. Batiza-me em línguas na sala da minha casa. Eu enfrento a televisão, no meu tapete, ele batiza-me. E eu comecei a orar em línguas como um bebê. Meu Deus. Foi tão forte, ele tomou a minha casa numa glória e eu senti uma presença e ele começou a falar fortemente comigo. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Ali eu comecei a ouvir a voz dele e ele, nesta fase, derramou unção de cura. E esta unção de cura foi provada numa viagem que eu fiz em setembro, né? Muito antes de eu finalizar aquele ciclo, eu fiz uma viagem. E nesta viagem, ele me levou numa casa que eu aluguei de 2 quartos e tinha uma mulher com os 2 filhos.
com 2 meninas. Esta menina era falciforme. Uma das meninas era falciforme. Neste dia eu disse, Senhora, bom, deixei os meus filhos para chegar aqui e encontrar estas meninas. E eu ali toda envolvida, eu disse, seja feita a tua vontade. Pensava eu que ia estar sozinha, mas tu trouxeste companheiras. Amém. E nós começamos a sair, ir ao shopping, voltar. No segundo dia, a menina, nós chegamos em casa. Eu comecei a sentir a presença dele, ele alertar-me já no carro. E nós entramos. Quando entramos dentro de casa, ele começou-se a manifestar fortemente. E eu disse à mãe da menina, alguma coisa Deus está a falar, alguma coisa Deus quer. A menina começou a torcer-se toda de dores. Dores, ela gritava. Eu perguntei, por que ela está a gritar assim? Ah, não, ela tem um problema nos ossos, e não trouxeste nada. Não, eu esqueci o medicamento dela, esqueci a pomada. Tudo ela esqueceu. Meu Deus. Eu disse, Jesus. E eu ouvi a voz de Deus a falar. Coloca a mão sobre ela. Oh, Jesus. Coloca a mão sobre ela. Eu coloquei as mãos sobre as costas da menina. Eu comecei a orar. Naquele exato momento, as dores cessaram. Jesus. As dores cessaram. Ela começou a rir. Eu disse, por que ris? Ela disse, já não sinto mais dor. Glória a Deus. E nós naquele dia glorificamos a Deus tremendamente. Amém. Tremendamente glorificamos Ele. E foi a primeira vez que Ele me levou a ministrar cura. E eu fiquei impactada. Fora do país. E eu quando voltei com aquela sensação de que Deus operou diante. E depois me levou também no meu marido. Meu marido chegou de viagem. E ele chegou com fortes dores de coluna, fortes dores. Havia uma presença muito negativa e o embate era muito forte. Eu já sentia o embate de presenças negativas. E aquilo bateu ricochete. E nele veio com dor. Ele começou a sentir dor na coluna. Sim. E o Senhor me disse, vai buscar azeite. Uau. E eu buscar azeite. Como? Ele não aceita isso, ele não sabe isso. Ele só queria, não, me dá um medicamento. Não. Eu fui buscar azeite, coloquei nas minhas mãos e eu consagrei a coluna dele, orei, passou. Mesmo assim, ele queria a clínica, nós fomos. Minha xará, nós chegamos na porta da clínica. A dor desapareceu. Meu Deus. Ele começou a rir. Já não estou a sentir mais nada. Meu Deus. E eu comecei a rir. Ele deixou do carro e eu comecei a orar a Deus. Glória a Agradecer pela cura, agradecer pelo milagre. E mesmo assim nós entramos porque, prontos, ele não estava a entender aquilo. Sim, sim. Então ele fez exames e coisa. E foi a segunda vez que ele me levou a ministrar a cura. E foi impactante também para mim. Amém. E é tão forte dizer isso, por quê? Porque quando eu saio, é quando ele começou -se a manifestar fortemente. E as primeiras coisas foi a ministração de cura. A ministração de cura foi muito poderosa. Foi as coisas que ele começou -se a manifestar fortemente na minha vida, logo do princípio. E aquilo foi muito, mas muito forte. E não me esqueça até hoje, nós depois, as coisas começaram a acontecer. Dezembro, ele fala para mim, já com o grupo que nós orávamos, já as irmãs depois já nos entendemos. Já ficamos bem porque eu comecei a despertar, elas também já estavam despertas, já estavam a entender o que havia ali, contendas, espíritos que não estavam ali a coisa. Já as irmãs, ele juntou, já tivemos um outro entendimento e saímos dali. E eu a dizer, não vamos parar, vamos continuar a buscar este Deus. E ele nos conectou, 28 de dezembro de 2025, ele nos conectou e ele disse assim, era num dia à noite e ele falou, abra um grupo. Ele falou sobre mim. Abram um grupo. Criam um grupo onde vocês vão me adorar, onde vocês vão me buscar. Amém. E ele deu nome àquele grupo, Conexão com Deus 2025. Eu saí dali, fomos viver o Natal e o Ano Novo. Com aquela promessa, com aquela orientação. Sim. Eu guardada com aquela orientação. Ele deu-me a mim aquela missão. Eu guardei. Nós fomos passar o Ano Novo e no Ano Novo fomos ao Mossulo. E ele se manifestou fortemente em mim. Eu estava sobre as águas do mar e ele se manifestava nas águas. Ele me purificou, me lavou nas águas. Naquele dia, de um ano para o outro, ele me purificou nas águas do mar. Amém. Eu entrei para as águas e eu sentia Deus a lavar-me. Eu flutuava no meio do mar e eu nunca tinha flutuado.
Eu nunca tinha estado num sítio profundo e eu ali eu flutuava. E eu sentia leveza, eu sentia que tudo estava a sair, estava a ficar para trás. Era um novo tempo, um novo ano. Nós voltamos do Mossul, tem família, nós voltamos. Dia 5 de janeiro de 2025, ele manifestou-se fortemente. Ele providenciou um carro novo para mim. Amém. O carro na qual eu trabalhei na obra dele, na qual eu me doei, ele disse, já não pode ser mais aquele carro. Está a iniciar um novo tempo na tua vida. Amém. Ele trouxe um carro novo selado. E neste dia foi tão forte que eu, quando vi o carro, eu fiquei impactada. Não pelo carro, porque eu já tinha um. Mas ele se manifestou fortemente. Eu tremia-me toda. Nem a minha mãe, nem o meu marido estavam a conseguir enxergar a tamanha graça de Deus. E eu me derramei toda. E ele começou a falar audivelmente para mim. Entra, consagra azeite e vai selar o carro. Eu disse, azeite? Como é que eu vou consagrar azeite? Quem consagrou azeite é quem era que tinha este direito. Sim. Como é que eu vou consagrar azeite? Ele disse, vai. Não sei como é que o azeite foi parar na minha mão. Só sei que eu abri, já estava ali, eu peguei, eu consagrei numa glória tão grande, numa presença tremenda que foi muito forte. E eu consagrei, selei o carro e ele estava a dizer, vai abençoar o teu marido. E eu fiquei na porta da minha casa assim, como vou abençoar? Como vou tocar? Sim. Se ele não entende essas coisas, ele não sabe como é. Sim. Azeite é uma coisa, é uma novidade para ele. Como é que eu vou fazer isso? E ele entendeu e ele disse, vai na tua mãe. E eu fui na minha mãe, por acaso ela estava em casa, e eu fui lá, abençoei as mãos dela. Ele falou fortemente, ele abençoou a vida dela e ele disse para ela, aquieta o teu coração, vou mudar a história da tua filha. E eu disse, uau, eu fiquei impactada, era uma presença. Uau. E aí começou ela a falar fortemente. Eu comecei a profetizar fortemente e foi impactante todos os momentos com Deus, foi muito tremendo, muito tremendo. E ali, depois desta missão do carro dia 5, abriu também o grupo. Sim. Ele me fez abrir o grupo, Uau. me fez criar uma comunidade, onde eu coloquei as irmãs, né, que saíram comigo, porque ele falou no meio de nós. E nós começamos. Ali nós começamos com grupos de oração. Oração. Mas eu já estava numa entrega, e elas não estavam a entender ainda o processo. Elas não entenderam aquela missão. Sim. Começamos 1 mês, 2 meses, no 3º mês elas desistiram. Elas saíram e eu fiquei sozinha a levar aquele barco. Eu fiquei sozinha a orar para muita gente. Porque ele me levou a adicionar muitas pessoas. E nessas pessoas começaram a entrar, começaram a estar presentes. E eu orava. Ele me levou num poder de intercessão muito grande. Muito grande. Eu intercedia de uma forma extraordinária. E ali ele movia. Ele libertava num grupo de WhatsApp. Ele libertava, ele curava, ele fazia prodígios e maravilhas naquele lugar. E nós começamos a crescer. E eu comecei a ficar bem mais cansada, porque estava sozinha naquele grupo. Mas ele não me permitiu desistir. Não me permitiu parar. Amém. E eu continuei com aquele grupo. E aquele grupo ele começou a falar. Vais levar cestas básicas. Vais fazer ações de graças para mim. E eu comecei o projeto de ações de graça. Naquele grupo, eu comecei. Lembro-me que a primeira vez estava só eu e a minha filha de criação e o sobrinho, mas nós fomos. Depois as irmãs começaram a entrar, né? Já comecei a ter outras pessoas, começaram a aderir, começaram a interessar, começaram a abençoar. Mas ele me levou, como primeira chave, sim, a abençoar o ministério dele, sim, a fazer muito mais. Então, daquilo que eu tinha, eu comecei a doar muito mais para ele. Aquilo que eu fazia antes era muito pouco. Ele me levou a ir mais a fundo. Amém. E eu comecei a separar em 200 mil kwanzas. Eu dizia, este é para a tua obra. Yes. Este é para ti. Este é para ti. E eu dizia,
Ele dizia, prepara as cestas básicas. A minha carne era limitada, dizia 50, mas algo me dizia que era muito mais, que 50 não chegava, que eu tinha famílias para abençoar. Até aí, minha chara, eu pensei que fosse só um WhatsApp. do WhatsApp e uma comunidade para abençoar vidas, mas ele foi muito mais além. Sem eu ter noção de que ele faria muito mais, ou que ele queria muito mais de mim. Eu pensei que seria só apenas uma associação, que ia abençoar vidas, e arrecadar fundos e abençoar. Ele começou a elevar. Eu comecei a fazer ações de graças uma vez por mês, de 2 em 2 meses, comecei a fazer ações de graça com aquilo que eu tinha. Levar sandes, levar fraldas, toalhitas. Ele direcionava sempre o lugar e as coisas que eu realmente ia doar. Sim. E ele multiplicava as coisas. Ele multiplicava. Ele sabia, a minha sede era tanta que aquilo tinha que multiplicar. Não podia ser nem 70, não podia ser 50. Tinha que ser muito mais. Porque aonde eu ia chegar, muitas vidas precisavam daquilo. Oh, Deus. E aí começou o projeto Conexão com Deus 2025. Meu Deus. Ele começou a elevar e com fortes orações e tudo mais. E ele começou a se manifestar fortemente na minha vida. E com isso também começou a desvendar os segredos. Eu fazia a obra dele e ele começava a desvendar as coisas. A apóstola fazia as coisas dele, ele fazia as tuas coisas. Yes. É sobre isso. Yes. Te posicionaste. Yes. Saíste do lugar que te causava bloqueio. Yes. Porque assim, pessoas, lugares, atmosferas, algumas pessoas, lugares e atmosfera podem bloquear o propósito. Yes. Podem bloquear o agir de Deus na nossa vida. Eu prestei muito bem atenção quando falava algumas coisas, se não tudo, começou a fluir depois de sair daquele lugar. Yes. Depois de se desconectar com aquela pessoa. Yes. Então é muito importante que nós perguntamos a Deus quem são as pessoas e se naquele determinado lugar existe a presença dele. Yes. Porque às vezes não temos ainda a maturidade de sentirmos o Espírito Santo, mas temos uma boca que fala. Yes. Clame a mim e responder-te-ei. Wow. Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, clama, pergunta. E Deus vai falando muito sobre isso e fala comigo sobre nós orarmos pedindo discernimento dos corações, discernimento dos lugares. Yes. Aí ele vai nos revelar quem realmente, porque às vezes ficamos muito tempo conectadas a pessoas erradas. É verdade. E nós precisamos do direcionamento dele. E falou de consagração de azeite. Hoje em dia muitas pessoas ainda são muito dependentes de pastores e não só para que eles consagrem o seu azeite. E Deus começou a falar muito tempo comigo sobre isso, sobre azeite. Ele disse, você pode consagrar. E sobretudo Deus mandou-me deitar fora, lá atrás, um azeite que alguém tinha consagrado. Yes. Ele disse, não use. E este azeite foi consagrado pela internet. Uau. Então, a internet é aqui. Deus está chamando a atenção mais uma vez sobre a internet. Yes. Ele quer chegar mesmo aí. Exatamente. Ele disse, não vais usar. Amém. Não vais usar esse azeite, vais deitar fora. Vais comprar um outro azeite que você... E me deu as instruções todas de como eu iria consagrar aquele azeite. Amém. E na noite seguinte me revela qual era a intenção da pessoa. Yes. Porque existia uma intenção. E porque quando nós estamos com alguns problemas, nós abraçamos a primeira ajuda que aparece. Aparentemente ajuda, mas que não é ajuda. Mas Deus é misericordioso. Ele cuida dos seus. Ele resgata os seus. Então, sobre azeite, nós podemos consagrar. Deus dá instruções. Yes. Pega no azeite, coloca na Bíblia. A mim, isso é meu pessoal. Não é porque o que eu faço de igual modo todo mundo faça. Porque Deus fala conosco de forma diferente. E muitas vezes depende da comunhão que nós temos com Ele. Deus deu umas instruções de como é que eu iria consagrar o meu azeite. Até hoje eu consagro Amém. o meu azeite e eu uso o meu azeite. Amém. Assim como tem servos de Deus que para serem elevados em outras dimensões
ou serem intitulados como pastor, Deus não quer que eles sejam consagrados pelos homens, por alguns pastores, para não serem contaminados. Yes. Então, Deus é aquele que tem exclusividade Uau. com os seus escolhidos, com os seus filhos. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem te consagrou foi Deus. Quem te ungiu foi Deus. Aonde? No secreto. Existem secretos Yes. bem mais poderosos do que 4 paredes, do que igreja. Yes. O secreto. O secreto, o azeite jorra. O secreto, o manto cai. A cobertura te envolve. O secreto. Uau. Cuidado com a internet. Cuidado com as recomendações da internet. Testifica. O Espírito testifica. Ajoelha, não tenha preguiça. E pergunta, Senhor, é verdade? Estás ali? Estás nessa serva? Estás mesmo nesse servo? Me mostra, me testifica. Ativa-me o discernimento. Independentemente do problema que você for passar. Médico dos médicos, doutor dos doutores é o Senhor. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. A apóstola está deixando aqui muitas chaves. E consoante as chaves que ela vai deixando, Deus também me relembra certas coisas, porque sobre isso, pode fazer sobre isso. Yes. Não tem como você ter um programa de testemunho se você não tem testemunho. É verdade. É só para testificar em tudo que essa grande serva de Deus está a transmitir aqui no dia de hoje. E hoje, uma grande mulher de Deus. Amém. Amém. É verdade. E começou ali com o grupo a levar mulheres, ativar a vida espiritual de outras pessoas, com ação de graça, levar um alimento, levar um amor para muitas famílias, muitas pessoas. Uau. Deus me leva em lugares que realmente carecem de muita ajuda. E eu digo que Ele sabe todas as coisas. Verdade. E Ele disse que fará muito mais do que eu posso imaginar. Porque eu tenho uma sede de alcançar vidas. Uma sede de alimentar pessoas. E Ele fará isso crescer muito mais. Tanto que depois surgiu o ministério e nós continuamos a operar na conexão com Deus, Uau. com ações solidárias. E tem sido uma bênção muito grande. Mas quero dizer que realmente é preciso ter muito cuidado com as redes sociais. Muito cuidado mesmo. Porque tem levado pessoas para o abismo. Yes. As trevas têm trabalhado tremendamente. Levanta os seus agentes para levarem almas aos cativos, para ganharem almas para eles. E muitas dessas pessoas são os intitulados servos de Deus. As trevas estão a trabalhar fortemente, levantando os tais que se intitulam dizem, yeah, servos de Deus, é isso, mas não são servos de Deus. É verdade. Então, muito cuidado. Verdade. Buscar o secreto, buscar orientação a Deus, buscar discernimento. Yes. E Deus é que mostra o caminho. É verdade. Hoje eu estou aqui. Quem trilhou meu caminho foi Deus. Hoje, em todos os meus secretos, nunca pedi nada a Deus. Nem chegar aqui. Uau. Mas Ele trilhou meu caminho e preparou o meu caminho. Sim. E eu digo que primeiro buscar o reino. Primeiro buscar o reino. E o reino é Cristo. O reino é Cristo Jesus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. As demais coisas Ele sabe o melhor para nós nesta terra. Ele sabe todas as coisas. Amém. Então não podemos nos aquietar nem nos preocupar com coisa alguma. Porque tudo Deus faz no tempo certo e na hora certa. Glória a Deus. E a apóstola já tem uma congregação física? Nós não temos Quem... ainda uma congregação física, nós estamos online. Sim. Porque assim o Senhor quer. O Senhor está a trabalhar ainda fortemente. Nós estamos lá incansavelmente, cultuamos. Deus tem operado grandes coisas. E eu digo, aquele que quer fazer parte, ou quer a pastora Edna como mentora, ou como orientadora espiritual, é só contactar as minhas redes sociais, né? E eu estou ali. Nós estamos no grupo do WhatsApp. Pode falar o nome das redes sociais? Se possível, se tiver um contato telefônico. As redes sociais é a pastora Edna 25, né, que é o TikTok. É as redes que eu mais uso para esse tipo de coisas.
E nós estamos ali. Você quer fazer parte, quer estar ali, quer ativar a tua vida espiritual de uma forma muito avivada, porque Deus usa-me muito para avivamento e transformação de vidas. Então, nós estamos no WhatsApp. E o WhatsApp, nós temos o 941 56 44 15. É só contactar e nós estamos ali, de portas abertas para receber. E Deus fará aquilo que realmente cabe a Ele, né? Nós estamos aqui para instruir e Deus sabe todas as coisas. Exatamente, porque Deus não mente, não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Yes. E Ele é o mesmo ontem e hoje, para todo sempre. Às vezes pensam que Deus mudou de forma. Muitas vezes pensamos que Deus vai deixar de ser Deus só na nossa guerra. Deus não vai deixar de ser Deus só no teu sofrimento, perceba. Perceba algo. Deus é Deus. Ele chama. Abre a porta, Ele quer entrar. Neste momento Ele está de braços abertos para te receber. Só Ele chama. O mesmo Deus da minha vida é o teu Deus. O mesmo Deus da apóstola Edna é o teu Deus. Ele chama. Continua clamando. Esta luta não vai te matar. Yes. E Ele nunca perdeu. Te garanto que não vai ser a tua luta que Ele vai perder. Amém. Apóstola, todos nós temos uma fase dificílima na nossa vida em que hoje nós reconhecemos que Deus estava lá. Algum momento que te vem à memória, que tenhas passado e que mais uma vez Ele foi lá e te resgatou. Amém. Glória a Deus. A minha vida em si. A minha vida em si. Em tudo foi Deus. Até quando eu não lhe conhecia, era Ele. Porque Ele já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Ele me resgatou. Ele me resgatou de altares familiares. Ele me resgatou de dependências emocionais. Ele me resgatou de lugares que não lhe agradavam. Esta fase boa que eu contei é como surgiu a pastora Edna. Mas diante disso, teve as lutas, teve as descobertas. Ele começou a entrar na profundidade. Foi o que eu disse, enquanto eu fazia a obra, ele começou a entrar na profundidade. Ele começou a revelar o oculto, o escondido para mim. E eu comecei a questioná-lo quem eu era. Se ele queria alguma coisa comigo, quem eu era para ele? Yes. 7 dias, ele não respondia. No último dia, ele falou comigo. És minha escolhida. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu te coloquei nesta terra para mudar a história de uma nação. Eu te chamei como tocha acesa para acender em qualquer lugar que tu fores. És minha escolhida. És a menina dos meus olhos. E quando ele falava, literalmente, eu me deixei levar aos pés dele. Porque eu questionava, porque tinham coisas que não faziam sentido. Nós às vezes pensamos que somos amados, mas não somos amados. Meu Deus. Não é suficiente. E eu entendia que eu tinha mais para dar do que alguém me dar. Eu me doava de todas as formas. Para os meus, para amizades, até mesmo para o meu marido. Mas eu não recebia o retorno. E era este vazio que estava em... E quando ele não permitiu, ele começou a responder as coisas. E eu questionava, por que não consigo fazer isso? Não consigo arranjar um emprego? Por que não? E ele começou a responder, porque se eu te desse o emprego, não me buscarias, não estarias comigo. Se eu te desse os lugares, como tu querias entrar numa seguradora, num banco, num lugar aonde outras pessoas, como tuas amizades estavam, tu almejavas isso, tu querias isso, porque é o que uma jovem quer. Ele disse, tu não ias me encontrar tão facilmente. Eu permiti que fechassem o teu caminho. E quando ele começou a responder isso, começou a vir a identidade. Começou a vir quem é a Edna. Quem eu sou. E ele disse, és minha escolhida. Eu lhe perguntei, e por que sou? Por que o meu coração é assim? Por que eu sou assim? Por que eu tenho que me deixar levar? As pessoas têm que me magoar? Essa sensibilidade que há em mim? Por que eu sou assim? Será que vais mudar? Ele disse, não. Eu te gerei assim. Eu te fiz assim. Então não vais mudar nada. Aquieta o teu coração, vou lapidar. Vou transformar. Vou trazer uma identidade. Vou mudar as tuas... Rebarabose de contra.
Ei, Jesus amado, obrigado, Rei da Glória. Ah, mas essa forma de ser, as pessoas não podem comigo, as pessoas estão sempre para cima de mim, as pessoas estão sempre a me questionar, estão sempre a me combater. Ele disse, aquieta o teu coração. Vou te dar autoridade, vou te dar sabedoria, vou te dar discernimento, vou te lapidar. Eu dizia, depois disso tudo, começou a vir a força. Eu dizia, não quero perder a minha essência. Já tinha medo de perder a essência. Ele disse, a essência não vai perder. Eu te gerei de uma forma exclusiva. Amém. Ah, isto é muito forte. Amém. É muito forte para mim porque este Deus respondeu todas as minhas inquietações. Oh, Deus. Hoje eu sou uma mulher confiante. Eu sempre fui uma mulher muito bonita, muito mais bonita de corpo, tudo, cabelo. Mesmo assim, eu não via isso. Além de toda a beleza, as pessoas baixavam aquilo. As pessoas podiam ver que está muito bonito, mas mesmo assim não viam com aquela admiração que você entende hoje. Porque você entende o espírito, como é que hoje nós conseguimos perceber. E havia essa coisa que eu me fechava. Sim. Achava que não era suficiente. Te diminuías. Yes. Achava que não era capaz. Achava que as outras mulheres eram mais bonitas que eu. Achava que as outras mulheres estavam mais... E na verdade, eu era bonita. Eu estava ali. E aquelas pessoas também admiravam. Só que não tinham coragem de admitir. Mas a forma que elas tratavam, a forma que elas demonstravam, eu que me afundava muito mais. E eu comecei a achar que não era suficiente. Meu Deus. E olha que... Muito antes disso, uma mulher que muitos olhavam e diziam muito bonita, desejada para muitos homens, muita coisa. E mesmo assim eu achava que não era aquilo, porque eu não conhecia, não sabia quem eu era. Mas eu entendi que não era sobre a minha forma física, era sobre o que eu carregava. Era sobre entender quem ele é em mim. E ele começou a apresentar isso. Ele começou a falar literalmente isso na minha vida e trouxe identidade. Hoje eu sou uma mulher forte, corajosa, uma mulher destemida. Amém. Uma mulher que se conhece e reconhece que sou falha, mas Ele é perfeito na minha vida. E eu entendi que eu devo diminuir sempre. Então, nas minhas perfeições é onde Ele se aperfeiçoa. Yes. Onde Ele entrega mais, muito mais. E Ele começou a trazer identidade para a minha vida. Começou a dizer quem eu era. Depois mostrou quem eu sou para o meu marido. Depois me mostrou quem eu sou como mãe para os meus filhos. E depois mostrou-me quem eu sou para as outras pessoas. E eu entendi que eu era muito mais do que eu pudesse imaginar. Uau. Yeah. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Perceba algo. A tua dependência ao homem te escraviza, Yes. te anula, Yes. te diminui a aprovação. Você é o que Deus disse que você é. Wow. Porque antes que se formasse o mundo, assim diz o Senhor para Jeremias, Yes. antes que se formasse o mundo, eu te conheço. Uhum. Então quer dizer que nós somos mais importantes que o mundo. Yes. Perceba, a dependência ao homem, às pessoas, te anula, te afunda. Mas a dependência a Deus, em Deus, te torna independente de qualquer pessoa. Yes. Teu centro tem que ser Deus. Teu tudo tem que ser Deus. Teu foco tem que ser Deus. Perceba, porque o ser humano fere. O ser humano machuca. Ele até reconhece quem você é, o que você carrega. Mas ele fará questão de falar o contrário, para que te afunde mais. Eu passei por isso. Mas hoje eu encho a boca e digo, eu sou o que Deus disse que eu sou. Yes. E se eu não blindasse a minha mente, se eu não trabalhasse na minha identidade, eu estaria doente emocionalmente. Eu estaria acabada emocionalmente. As pessoas que tentam me ferir, as que perguntam, mas como é que ela não cai? Meu marido um dia perguntou-me assim, o que te abala? O que te abala? O que te aflige? Comecei a rir. Eu não sei, porque eu sou uma rocha, eu estou firmada na rocha. A rocha é Cristo. Yes. É, literalmente. Quando eu devolvi a minha vida a Cristo, eu fui construída na rocha, não na areia. Na areia. Então, para derrubar alguém, uma casa construída na rocha, tem que passar por Cristo. Ele é que define quem nós somos, Xará. É. Então, louvado seja o nome do Senhor.
por esse resgate que teve na tua vida, porque foste resgatada Completamente resgatada. e te transformou nessa grande mulher de impacto. Yes, é verdade. Ele resgatou-me literalmente. A minha vida estava condenada. A minha vida estava nas mãos de quem não devia estar. E aquilo era comandado. Aquilo era comandado. Aquilo era comandado. Quer dizer que tinha que ser conforme eles Queriam, Queriam. quisessem, Mas Deus, ele começou a desvendar o oculto e o escondido. E quando ele apresenta a identidade, ele começa a ir a fundo. Ele me fez voltar na minha infância. O que eu passei? Por que a minha mãe passou o que ela passou? Por que sofri? Por que houve este embaraço de famílias e tudo mais? Adolescência já desviada. Porque desde cedo, comecei a namorar cedo, a beber, porque começou mesmo já no seio familiar. A minha família já desde muito cedo tem esse convívio e nós começamos ali. Mas ele começou a buscar. Por que começou cedo? Por que entraste nisso cedo? Por que o teu seio familiar era desta forma? Porque já estava condenado. Já havia o que já foi consagrado. E muitas das vezes nós pensamos que é normal. Começamos a beber cedo, começamos a namorar cedo, achamos que é normal. Não é normal. O mundo das trevas já sabe o que tu carregas. Já sabe quem tu és. E eles apegam-se nisso e trabalham com a tua sorte, com a tua estrela, com aquilo que você é. É o que lhes dá poder. É o que lhes dá poder no mundo das trevas. Sim. Eles pegando numa mulher ungida de Deus, um servo ungido, e tomarem conta da sua vida, fazerem o que bem entender, a tua vida está cativa. E eles aí começam a trabalhar. E eles sobem de nível. Sim. Porque a tua vida está cativa ali. Sim. És uma estrela. E literalmente ele começou a falar comigo. Este tem poder por causa da tua vida. Rebaraboserecanta. O mundo espiritual é muito real do que nós possamos imaginar. Não é brincadeira. Há pessoas que vão ver o pó de fé e vão dizer, mas essas coisas de estar a orar em línguas. Isto é manifestação do poder de Deus. Você que está aí tem que crer no poder de Deus. Deus desceu nesta terra em forma humanada. E ele morreu e ele deixou algo precioso para nós. Ele disse, eu vou, mas eu enviarei o meu Consolador. E você que não crê no Consolador desta terra, você vai continuar presa, vai continuar parada, vai continuar, que a tua vida não vai desabrochar, não vai abrir, não vais entender o propósito, porque você não quer aceitar Cristo em espírito e em verdade. E Cristo, ele vem com tudo quanto ele possa imaginar. Ele vem com o seu poder, com a sua graça, com a sua luz. E a luz vai encandear as trevas, sim, porque a luz é para mudar a história da tua vida. Então você precisa crer que quando você recebe Cristo, não é um conto de fada. Não é porque nós queremos estar aqui neste lugar. É porque Cristo nos resgatou. Cristo nos libertou. Cristo trouxe identidade para nossas vidas. Então nós precisamos crer. Então você que está aí deste lado, é tempo de conversão. É tempo de aceitar Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. É tempo de Cristo mudar a história da tua vida. Porque se não acontecer agora, vais continuar a viver os mesmos ciclos, as mesmas coisas. Yes. E Deus está a despertar. Deus está a dizer que Ele quer mudar a história da tua vida. Então receba. Não olhe esse testemunho como algo normal. Olha, se apega e toma posse. Que Deus se manifestará fortemente também na tua vida. Em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Yes. Muito forte, muito forte. Existe sempre E isso é uma das coisas muito brilhantes, abençoadas, quando nós devolvemos a nossa vida ao dono. Ele vem e nos revela aonde está a raiz. Yes. O porquê que estás a viver isso. É verdade. Ciclos repetitivos. Você olha em volta da tua família, o que a Maria passou, a Ana passou, a Joana passou. Há sempre um princípio, mas por que Deus? Então o Espírito Santo vem e revela que vem lá de longe, da primeira geração. É uma maldição, existe um altar. Yes, é verdade. E Ele ainda te dá forças, meios, estratégias para que este altar seja quebrado. Seja derrubado. E muitas vezes você é que está a sofrer, é que foi levantada como atalaia para quebrar esse cordão geracional.
Yes. Por isso as lutas apertam. As lutas apertam. Por que Deus? Por que eu? É verdade. E ele literalmente levantou-me como talaia da minha família. Não só da minha família, como desta nação. Yes. Como de nações. Amém. Eu me coloco mesmo na brecha. Amém. Porque o que ele colocou em mim, eu tenho a plena certeza que somente veio dele. Glória a E Deus. só ele fará na minha vida. Glória a Deus. E ele é tremendo. Ele começou a revelar o oculto e o escondido. Amém. Começou a me voltar lá atrás, como tudo aconteceu. Porque eu comecei a me apaixonar por ele e dizer que se eu te conhecesse hoje, eu não poderia ter passado o que eu passei. Ele começou a falar. Eu permiti. Foi necessário. Eu via. Eu tudo sabia. Sim. Eu acompanhei tudo. Ele permitiu. E depois ele começou a mostrar coisas muito pesadas. Eu comecei a questionar a ele o casamento, porque muito cedo também eu fui manter com meu marido, muito cedo, muito nova. E ali começou. Quando eu fui manter com ele, já havia uma guerra para a gente estar juntos, porque ele já tinha um outro relacionamento e aquilo começou uma coisa muito perturbada. Mas eu muito consciente de que realmente havia uma conexão. Sim. Que não era como as outras pessoas, havia uma conexão. Só tinha certeza que havia algo muito mais forte do que eu podia imaginar. Mas eu muito sensível e muito aberta a deixar ir, mas mesmo assim aconteceu. Nós ficamos juntos. E houve uma guerra muito grande para nós estarmos juntos de uma forma mais assertiva, que era unir as nossas famílias. Sim. Começaram as lutas. Desde o momento que unimos as nossas famílias e depois fizemos o pedido de noivado, aí começaram também as lutas. Eles uniram-se. O altar do meu marido com o meu altar, eles uniram-se. Yes. E eles se fortaleceram. O altar do meu marido venceu. O altar do meu marido venceu e tomou conta de nós. Meu Deus. Mas não quer dizer que o meu altar, eles saíram de cena. Não, eles estavam ali. Mas eles fazem uma disputa. O mais forte é que vence. Povo de Deus, muito cuidado. Quando vão manter, muito cuidado com lambamentos. Muito cuidado com as festas de pedido. Muito cuidado com a união de famílias. Não é uma coisa qualquer. É algo espiritual. Está a acontecer a festa. Está a acontecer um ritual ali. Mas por trás, eles também já estão a entrar em concordâncias. Como é que vão fazer? Quem é que vai liderar? Quem é que vai tomar posse? Quem é que vai estar no comando? Porque ali é a guerra. E quem vencer é que toma conta e começa a usar, a trabalhar fortemente. Mas não quer dizer que aquele altar foi destruído, não. Eles ficam ali na beca. Sim. Mas aquele que vencer é que toma a legalidade. comanda. É que toma a legalidade para tomar conta. Aí começaram as guerras. Eu entrei para a casa do meu marido e havia muito desprezo. Muito desprezo. Muito desprezo. Muita coisa que começou a sair fora do controle. Mas eu firme. E eu só tinha uma certeza que eu já não queria mais voltar para onde eu já tinha saído. Eu só tinha uma certeza que Era aí. era ali o caminho. E nós começamos a ir. Isso para dizer que quando ele trouxe a identidade, começou a revelar o oculto e o escondido, ele começou a revelar tudo o que eu passei e o porquê que eu passei por todas as coisas. Bom. Por que houve o desprezo do marido? Por que houve familiares que não acreditaram em mim? Por que houve amizades que olhavam e achavam que não era o suficiente? Por que houve pessoas que combatiam mesmo sem nada? Ele começou a revelar todas as coisas. O porquê de isso ter acontecido. E ele começou a falar literalmente por causa deste altar. O altar familiar, o altar que comandava a família, era altar anti-casamentos. Meu Deus. Não podia casar. E no dia do meu pedido decretaram que não vai haver casamento. Não vão casar. E ali o casamento ficou bloqueado. Depois veio outros casamentos a me darem assim, todo mundo ia casar, e eu ali, à espera. E o casamento não acontecia. Ele começou a revelar. Por que não acontecia? Porque o meu altar familiar é um altar que condenou o casamento. Dizia que não vão casar. Se casar será da vontade das trevas, mas não na vontade de Deus. Porque eles trabalhavam com os casamentos. E ele começou a me recordar. A tua mãe, as tuas irmãs, as lutas, o casamento.
Isso, ele começou a trazer tudo assim à tona. Eu disse, amém, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí ele começou a desvendar também o altar da família do meu marido. Eu lutei com o altar da família do meu marido, ele nem tem noção, nem sonha as lutas que eu venci. Mas eu cheguei até aqui para dizer, com toda a autoridade, não tem mais nenhum altar que prevalece. Todos os altares foram destruídos. O meu e da família do meu marido. Ele disse para mim, nenhum altar prevalecerá diante de ti. Eu vou destruir todos os altares. Sejam aqueles que tenham o teu nome ou não tenham o teu nome, mas eu vou destruir, eu vou entrar e vou destruir. Eles não têm noção, mas eles não conseguem erguer mais os seus altares. Porque o Senhor vai lá e derruba. Porque nenhum altar mais prevalecerá. Nenhum altar mais prevalecerá. É a palavra dele que veio na minha vida. E eu comecei a lhe buscar incansavelmente. E isso foram fortes combates. Mas eu venci todos eles. Amém. Naquilo que acontecia, aquele começou a trazer o comportamento do meu marido, o desprezo, tudo isso. Era um altar familiar. Espíritos de mulheres da noite estavam patentes na vida dele e na minha vida. Como? Relacionamentos passados dele estavam bem presentes. Relacionamentos passados meus também estavam bem presentes. Deus. E com altares familiares, eles destruíram o meu casamento. Eles mexeram muito com o meu relacionamento. Vivemos tempos de muitos conflitos, muitas dores, muitos choros por causa desses altares. Eu não posso falar de relacionamento sem falar de altares. Não posso. Porque o que levou eu ou o meu esposo tendo um comportamento que não agradava ou não chegar ao matrimônio, alguma coisa que vinha da parte de Deus, os altares impediam tudo isso. Então, é necessário que se fale de altares. Sim. É necessário que se fale que Deus destrói altares. Que todo altar que causa impedimento no casamento, no relacionamento, na família, que bloqueiam todas as nossas coisas, é importante destruí-los. É importante que caiam por terra mesmo, para que os caminhos estejam abertos. Porque há um altar que reclama. E quando este altar reclama, nós precisamos tirar a legalidade deles, para que eles não consigam mais atuar. E Deus começou a destruir fortemente esses altares. Um dos altares mais pesados que o Senhor permite-me falar aqui é o altar do meu ventre. O mundo das trevas, neste caso, o lado era uma junção. Eles agarraram o meu ventre para não gerar mais filhos. Eu gerei um menino há 8 anos. Agora em abril vai fazer 9 e eu já não consegui voltar a gerar. Eles prenderam, fizeram um trabalho de macumbaria com o meu ventre para não voltar a gerar, para não dar mais frutos, para daí não dar nada. Sim. Na verdade, o que eles queriam é que eu me separasse mesmo do meu marido, porque eu era luz, mas ele já estava condenado. Uou. O altar familiar dele já é um altar condenável. Meu Deus. É um altar que todos eles já estão condenados. Eles podem ter muita coisa, mas dali eles já estão designados a trabalhar para as trevas. E trabalhar de forma consciente ou inconsciente, mas estavam ali, já condenados. Sim. E quando Deus começou a me revelar, Ele disse, eu te coloquei na vida dele para lhe resgatar. Tu és a luz no caminho dele. Ele disse que ele estava preso num lamaçal, num lugar escuro, e eu era a luz, e a luta era me separar dele. Todas as lutas eram para que a gente não estivesse juntos. E eu sofri muita luta, muitas coisas. Mas eu venci todas as lutas. O meu marido hoje é salvo. Não é salvo carnalmente, porque as pessoas vão ver, tem carro, tem coisas, trabalhador, homem cheio de vida, mas não sabem o secreto, não sabem o escondido. Não sabem o que estava lá no escondido. Não sabem qual é o altar condenável que ele tinha. Não sabem o altar. Nunca, as pessoas... As pessoas vão ver o que é físico, mas não conseguem ver o que é espiritual. Para ver o espiritual tem que entrar na profundidade com Cristo Jesus. Tem que entrar na profundidade do Espírito Santo. Se não entrar na profundidade, você não consegue ver o oculto e o escondido. Em nome de Jesus. E Deus falou literalmente. Quando Ele começou a separar na minha vida as coisas, eu questionei a Ele. De tantos problemas que eu vivi, eu perguntei se este marido mesmo era para mim. Se não for, eu já tinha plena certeza que Ele ia tirar. Mas Ele disse para mim, Ele é o marido do teu propósito. Quando Deus, Ele vem
e começa a mostrar o oculto e o escondido, ele identifica. E é por etapas. Não é de um dia para o outro. É por etapas. Porque em cada etapa vive-se o propósito de Deus. Yes. Cada etapa vive-se o tempo de Deus. Wow. Cada etapa vive algo extraordinário de Deus. Então ele vai destruindo etapa por etapa. Yes. E nisso nós vamos vivendo o propósito. Já dentro da comunhão com Ele. Sim. Já Ele bem presente. Então ele começou a fazer isso, a destruir. E pouco a pouco ele começou a chegar. Ele destruindo este altar, identificando primeiro qual era o problema que havia, por que haviam aquelas coisas que não compactuavam. Era como se nós estivéssemos desalinhados. Nós vivíamos juntos, mas não estávamos desalinhados. É o altar que influenciava bastante. E nós começamos, o Senhor começou a trazer isso muito patente na minha vida. E Ele começou a aquietar o meu coração. Aquieta-te que eu sou Deus. Eu farei no tempo certo e na hora certa. E eu comecei a orar e Ele disse, profetiza nesses ossos secos. Meu Deus. Porque já não tem vida, mas vai ganhar vida. Em nome de Jesus. Vai mudar. Vai ser diferente. Vai ser de luz. Vai me servir, vai me honrar. E eu comecei a profetizar. Eu comecei a declarar. Com isso começou a vir um novo tempo. As coisas começaram a mudar. Eu comecei a ver o agir de Deus. Mas os embates eram muito fortes. Eram ranger de dentes. Eram lutas tenebrosas. Na qual era eu ou eles. Mas esse altar só foi possível com o altar levantado de Deus. E a luta é altar contra altar. Se não for altar contra altar, você não destrói nada. É verdade. E quando é um altar contra altar, é porque o altar de Deus tem que estar muito firme na tua vida, muito forte. E o altar não é um altar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. É um altar de vida de oração, vida de intimidade, vida de temor, vida de entrega. Buscando a face do Senhor dia após noite. E Ele começa a revelar e o teu altar começa a acender. O fogo, a chama começa a estar mais forte. E esta chama que destrói altares. São estas chamas que quando o vento bate ricochete. Volta para trás. Yes. Mas até voltar, ainda começa a destruição. E a destruição é um embate muito forte. Meu Deus. Você passa por muitas lutas, muitos processos. Mas em todo o tempo o Senhor me dava tranquilidade. Eu sou contigo. Eu nunca te abandonei e nunca vou te abandonar. Amém. E hoje há muita coisa que o meu esposo não entende, mas eu entendo perfeitamente. Eu consigo ver de letras. O Senhor derramou unção de sabedoria e discernimento. Eu consigo ver comportamento de pessoas. O que está por trás daquela pessoa? Pelo comportamento, pelas falas. Ele começou a derramar, diante dessas lutas, começou a derramar a unção. Porque eu chegava aos pés dele e eu só queria mais dele, mais da presença dele. Como ele ia fazer, eu não queria saber. Como é que ele ia me elevar, eu nem tinha nem sequer noção. Mas eu só queria mais dele. E quanto mais ele aprofundava os meus altares, mais intimidade eu tinha com ele, mais a proximidade eu tinha com ele. Quanto mais ele derrubava os altares, mais aproximação eu tinha com ele. E quanto mais lutas, mais unção ele derramava. Yes. Quanto mais lutas, mais unção. Ele dizia, essas lutas são necessárias, porque o que eu tenho para contigo é muito grande. Meu Deus. O que eu tenho contigo nesta nação é algo muito grande. Mas, minha xará, eu não imagino. Eu só sinto, acredito e tomo posse. Mas eu não imagino o que ele fará. Eu só tenho a plena certeza que ele é comigo. E eu entendi que a luta não era comigo. A luta era por causa dele. Era por causa de Cristo Jesus na minha vida. Meu Deus. A luta era luz, porque as trevas não coadunam com a luz. E eu entendi as perseguições na minha vida. Era porque eu carregava ele. Era porque eu tinha ele. E nada era sobre mim. Era porque eu carregava a luz dele. Eu carregava o selo dele. E quando ele começou a entrar, o sangue dele começou a purificar. O sangue dele começou a ser mais forte que os altares. O sangue dele começou a ser mais forte que o cordão umbilical. O sangue dele começou a ser mais forte que os sacrifícios de altares. E ele disse, o meu sangue é mais precioso. O meu sangue resgata. E esta vida, assim como eu resgato a tua, também estou a tocar nele. Continua a profetizar, continua a declarar, continua no meu caminho, que eu vou fazer esses ossos reviverem. E foi forte. E eu comecei
a me prostrar diante dele. Hoje muita coisa está a ser desvendada ainda para o meu esposo. Mas eu creio que chegaremos lá. Mas Deus está a trabalhar fortemente. E eu consigo dizer que o casamento só começou a desenrolar diante dos altares quebrarem. Se os altares não se quebram, o casamento não anda. O propósito de Deus não flui. Você não vive o propósito de Deus nesta terra, porque eles condenam o teu caminho. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é com Ele que a gente vai trilhar o caminho. Amém. Então, o nosso caminho tem que estar livre. Não pode ter nenhuma pedra. Não pode ter nenhum embaraço. Não pode ter nenhuma corrente. Não pode ter nada que vai ali impedir a nossa trajetória com Ele. Uau. E foi literalmente isso que Ele fez na minha vida. Para hoje eu viver a graça, a glória, a presença dEle na minha vida, Ele começou a destruir as coisas. E hoje eu vivo literalmente algo extraordinário de Deus. Porque é uma sensação de vitória. É uma sensação de vitória. Porque Ele prometeu e Ele fez. Então, até aqui eu consigo dizer que a graça de Deus é poderosa. É muito poderosa. Mudou a história da minha vida. Mudou a história do meu casamento. Tem cuidado, lapidando, mudado o meu marido, a minha casa. E dizer que o altar era tão patente, mas tão patente, que eles só criam o meu ventre. Onde eles mais atacaram o meu ventre. Porque eles sabem que o ventre é poderoso. Sim. O ventre vai gerar vida. Sim. Maria nasceu de Jesus. E nós somos Marias nesta terra. Gerações. Se você não crê que você, Maria, que pode nascer Cristo Jesus, um homem, um profeta de Deus, uma mulher grandiosa para esta nação, então você precisa se rever em Cristo Jesus. Há ventres que são blindados. Há ventres que já são luz para esta terra. E aonde a treva mais pegou é o meu ventre. Mas eu posso dizer com toda a autoridade, o Senhor destruiu a macumbaria. Em nome de Jesus. Foi feito bruxaria para que eu não voltasse a gerar. E com isso, eles queriam que o meu marido fizesse filhos fora. E ali nós ficássemos por caminho, porque não queriam que a gente ficasse juntos. Meu Deus. Não. Decretaram, não fica comigo, não fica com ela. Ele é nosso, não pode estar com ela porque vai abrir os olhos dele. Sim. Vai lhe despertar para a realidade de Cristo. Vai lhe despertar para a luz. Então, há lutas que não é sobre casamento, sobre uma paixão, sobre eu amo, eu gosto do meu... Não. São coisas espirituais. Casamento é muito espiritual. O casamento é espiritual. Muito espiritual. Yes. E disse bem, há ventres e é do ventre que vêm gerações. Yes. São as gerações que dão continuidade. E mais uma vez eu vou frisar a história de uma mulher que eu já falei aqui, que também quase que foi impedida de nascer, porque o ventre dela iria carregar gerações até chegarmos a Jesus, que é Tamar. Yes. Tentaram frustrar os planos de Deus que ninguém frustra. O primeiro marido não agradou a Deus. O segundo, que sabia que tinha que engravidar Tamar, e nos dias de hoje são esses altares, essas bruxarias, deitava fora o espermatozoide, perceba. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Yes. Só que do ventre de Tamar, é de onde viria a genealogia de Davi e Jesus. Que ventre é esse? Quem você para fechar esse ventre? Se Cristo nunca perdeu nenhuma guerra. Glória. É óbvio que esse ventre geracional que vai dar continuidade para que o nome de Cristo seja glorificado, exaltado, será severamente atacado. Yes. Mas Deus disse, eu vou vos mostrar que eu sou Deus. Os meus planos ninguém pode frustrar. Essa palavra também é para mim. Amém. Deus disse, se o primeiro não engravidou, o segundo não engravidou, então o terceiro, que é o pai, que é Judá, vai ter que engravidar. Yes. Mas o filho vai ter que nascer. Aleluia. Davi precisa vir desse ventre que é de Tamar, porque fui eu que escolhi. E depois Jesus. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Perceba. Nem toda a luta dentro do casamento é sobre nós, mas sim sobre altares que os nossos maridos têm em suas famílias. Tem muitas chaves. Tem muitas chaves. Prepara a tua caneta, como sempre. Glória. E o teu bloco de nota. Teu ventre é uma incubadora de Cristo, de Deus, para continuar a geração. Eu estou a ser muito impactada. Amém. Muito impactada. E sei que lá em casa
também serão muito, muito impactados. O que é bom dura pouco, Yes. mas vamos das últimas considerações, alguma palavra, recomendação, direcionamento que a apóstola, serva de Deus, Edna, vai passar para vocês. Amém. Uau. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. É perfeito. Estou muito sensível à presença dele. Sim, Ele é muito poderoso. sim. Cada palavra veio dele. Cada palavra está. Deus seja louvado. Muito forte. Eu queria dizer para aqueles que vão assistir este episódio ou que têm acompanhado o Pó de Fé, assistem na íntegra. Amém? Assistem na íntegra. Eu só quero dizer que Deus, Ele veio para mudar a história de muitos. Você que está aí a passar por uma situação e não está a entender o propósito, quando você se deparar com esse tipo de episódio, você vai entender a tua história. E é onde Deus vai mudar, onde Deus vai habitar. Este não é um programa qualquer. Eu acredito que cada palavra, ela veio com muito poder de Deus. Amém. Porque assim Ele permitiu testemunhar. Não é sobre contarmos as nossas histórias porque queremos estar aqui. É sobre contar aquilo que Ele fez em nós. E que se Ele fez em mim, também fará na sua vida. E que este episódio seja impactante para a tua vida. Que Ele possa te direcionar, te tocar diante de cada palavra que foi dita neste lugar. E o nome dele vai ser glorificado. Eu digo sempre que ainda que os meus olhos não verem, os meus ouvidos não ouvirem, mas eu sei que ali naquele lugar Ele está a mover o céu e a terra. Ele está a levantar os seus. Ele está a tocar. Mas é por meio da minha vida, por meio da vida da escolhida Edna, da vida de muitos, que possamos impactar a vida daqueles ou levantar mesmo aqueles. Então Deus seja louvado por isso. Amém. O nome do Senhor foi glorificado mais uma vez, foi exaltado. E sei que o Senhor tem... Porque nada é por acaso, nada é por acaso. Eu sei que quando esta grande mulher de Deus passou por tudo isso, teve momentos que ela chorou, teve momento que ela queria desistir. Mas hoje ela vem contar aqui, partilhar aqui o seu testemunho, sem lágrimas, porque Deus lhe forjou, lhe transformou numa grande mulher. Ele deu uma autoridade. Só que tudo isso que Deus fez na vida dela e na minha vida não é impossível para a tua vida. É possível. Não importa o cativeiro onde você está, não importa qual é o problema que você esteja a passar, não importa em que situação, circunstância este vídeo vai chegar a ti. Enxuga as lágrimas. Sim, você que está aí. Alguém, porventura, vai partilhar o vídeo. E quando você receber esse vídeo, você vai estar em lágrimas. Eu não aguento mais. Eu estou cansada desse casamento. Eu estou cansada dessa enfermidade. Eu estou cansada de ser rotulada. Enxuga estas lágrimas. A solução está em Cristo Jesus. Ele te conhece antes do ventre da tua mãe. Antes que o mundo se formasse, Ele escreveu a tua história. E sozinha você não vai conseguir. Sozinha você não vai conseguir, porque só Ele tem o manual da tua vida. Só Ele tem o cronograma da tua vida. Aí onde você está, aceita Jesus. Aí onde você está, no hospital, no teu serviço, aceita Jesus. Você vai estar a ouvir esse áudio com auricular, de frente ao computador, só diz assim, eu aceito. Só responda, eu te aceito. Que Ele vai começar uma nova história na tua vida. E há tempo determinado para todas as coisas. O Espírito Santo mandou, a mais uma vez nós obedecemos. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida, apóstola. Amém. Eu fui agradeço. muito impactada. Amém. Deixou-nos aqui muitas chaves e é sobre isso. Porque o mundo espiritual também trabalha com chaves. Temos que ter chaves para acessar portas. Caminho antes de ser caminho, alguém passou por lá. E essa mulher trilhou um caminho. E hoje ela veio aqui te mostrar, te ensinar, te direcionar o mesmo caminho. Obrigado, Espírito Santo. Aceita Jesus como teu Salvador, que Ele é o caminho, a vida e a salvação, o único. Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade, por esses cortes magníficos que têm impactado a vossa vida. Toques de Beleza com Fé, responsável por cuidar da escolhida Edna. Picnic Space, um salão de evento. Realizam todo tipo de evento, casamento, palestra,
conferência, tudo e muito mais. Ngassa Kedira Light é uma empresa que monta palco e iluminação para todo tipo de evento, parceiro do Pode Fé. Ateliê da Eileen. Hoje não estou vestida a Eileen, mas ela tem vestido a Serva Edna com uns looks maravilhosos. Bolos da Cleosof. Eu não sei se vocês estão a notar as minhas bochechas, assim bem coloridas. São os lanchinhos do bolo da Cleosof, juntamente com os sumos bem maravilhosos. Um pedaço de céu para a sua mesa. Fazem todo tipo de doces salgados e servem todo tipo de evento. Entre em contato nas redes sociais. Dotes e carinhos da Sol. A doçura que vem do coração e da fé. Servem também todo tipo de evento. Entre em contato com nossos parceiros e patrocinadores que vocês não se vão arrepender. Juntou-se também a nós a Cudes Flowers. Cude Flowers. Pequenas vitórias alimentam mudança. Quer dizer, mais um lanchinho para engordar a Serva Edna e não só, nossos convidados também. Eles merecem ser bem recebidos. Para vocês verem que Deus é detalhista. Deus gosta de tudo bem certinho. Perfeito, é Comissão Emergida para Cristo, o patrocinador do Pode Fé, que tem feito muito para este ministério. Seja um patrocinador nesta obra. Biju Online. Também não estou de biju online, mas é a melhor bijuteria que a Serva Edna já usou. 18 quilates banhados de ouro. De Portugal, fazem envio a toda a Europa e, como se não bastasse, chega até a tua porta bem perfumados. Não íamos esquecer deste nosso outro parceiro e o último, que é o Conto de Fada. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda. Carlinha, beijinho no teu coração. Flores lindas para uma flor. Ia combinar com o look. Para ti, serva de Deus. Gira. Muito gira. O laço. Bem gira mesmo. Roxo. É assim. É verdade. Pode ser assim. É só amor. É só carinho. Eu amei. Vamos fechar o nosso programa dando primazia à apóstola Edna para então fazer a nossa oração para fecharmos. Amém. Primeiro agradecer as flores, né? Amém. São lindas, Sim. perfeitas e chegou na boa hora. Amém. Muito grata mesmo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, amém? Amém. Vidas serão também impactadas com este momento grandioso e glorificado seja o nosso Deus. Amém. Pai amado, Deus de bendita graça, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, muito obrigado por este momento grandioso na tua presença. Pai, muito obrigado por esta casa que me recebeu. Pai, muito obrigado pela tua serva Edna. Pai, muito obrigado pelo Pode Fé. Pai, obrigado por todos aqueles que fazem parte da organização. Pai, nós te louvamos neste dia, nesta tarde. Rebarabos, erecanta, lamanto, ricarababos. Pai, nós te glorificamos por toda a eternidade. Tu és o Rei dos Reis. Pai amado, que este programa venha impactar vidas, venha estar em nações, que Portugal conheça, Estados Unidos, Brasil, Moçambique, os 4 cantos do mundo, venha falar do Pode Fé, seja impactado pelo Pode Fé. Não importa quem seja, não importa qual é o servo que sentar neste lugar, porque eu tenho a plena certeza que aqueles que sentam aqui é escolhido a dedo por ti, Rei da Glória. Então cada história, cada testemunho vem impactar vidas e que vidas se convertam para Cristo. Pai, eu declaro neste lugar e profetizo um novo tempo para a nação angolana, um novo tempo para este lugar, um novo tempo que aquele que tiver acesso a esta conexão, a este episódio, a todos aqueles que vão se conectar com o Pode Fé, que vidas sejam restauradas, que vidas sejam libertas, que vidas sejam saradas, que haja um avivamento total diante do Pode Fé, que o Pode Fé venha mudar histórias, venha mudar vidas, para que o teu nome seja glorificado. Pai, quero abençoar este lugar, quero abençoar esta casa, quero abençoar todos aqueles que estão neste lugar, principalmente a tua serva Edna. Faz o que te apraz, leva este
programa nos 4 cantos do mundo. E eu te agradeço por este dia, por el sol que nasceu. Te agradeço por todas as coisas. Tudo coopera para o bem daquele que crê. E nós somos prova viva de que tu estás em nós, que tu tens nos levado, tens glorificado o teu nome diante de nós. Pai amado, que nós diminuímos sempre e que tu cresças poderosamente nas nossas vidas e que as nossas vidas sejam Cristo, que as nossas vidas reflitam Cristo Jesus. E eu te glorifico e eu te exalto por toda a eternidade. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glorificado seja o teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.